Vou colocar. Agora acho que foi. Isso. Está começando a gravar. Muito bom. Sejam todas muito bem-vindas para o nosso primeiro encontro desse ano. O ano da autocompaixão, hein, gente? Esse ano é o ano, nossa, 2020 foi o ano que a gente precisou praticar, né? E mesmo tendo sido um ano difícil, não sei para vocês, assim, mas para mim foi um ano de, nossa, um grande aprendizado, muita prática, meio que assim, agora tudo que se aprendeu, vamos colocar em prática, né? Agora está na hora do vamos ver. Tudo isso que você aprendeu aí, estudou de mindfulness, de autocompaixão, de aceitação, tudo muito posto à prova, né? A gente precisou muito de todas as ferramentas que a gente tinha na nossa mão, né? E esse ano, eu acho que foi 2020 para mim, foi uma boa oportunidade para realmente, né, abraçar tudo isso que tinha aí na bagagem e colocar em prática. Eu acho que a minha sensação é que 2021 é um ano de florescimento, sabe? Eu tô com muita essa expectativa, assim, que é um ano de fruição. 2020 a gente quebrou pedra, assim, para poder aprender, né, a colocar tudo isso em prática, e 2021 eu acho que vai ser um ano de incorporar mesmo isso, sabe? De introjetar essas práticas, essas reflexões, meio que quase uma nova forma, né, de ver a nossa vida, tanto de uma maneira física mesmo, né, pelo distanciamento, pelos desafios, quanto pelas reflexões que a gente teve em 2020, né? E esse ano, assim, eu tô sozinha hoje, né? A Aline não tá aqui com a gente hoje, que ela teve aula. A nossa ideia é, na medida do possível, a gente se revezando na condução, né, desses encontros de segunda-feira. Então, essa semana sou eu, semana que vem a Aline, e assim vai. E a gente pensou em trazer mais prática, sabe? O livro, ele traz muitas práticas, né? A gente vem, para quem não estava, né, o ano passado, a gente tem se reunido já há alguns meses e lendo, né? A gente lê juntos os capítulos e, na medida do possível, vai fazendo as práticas em casa, vai refletindo aqui no grupo com as práticas, né? E tem sido muito bom, assim, mas a gente sentiu muita falta de praticar juntos, sabe? Tem uma característica, né, da autocompaixão, assim, dessa qualidade, que está muito ligada à conexão, né? Muito que acontece aqui entre a gente, é muito precioso esse momento que a gente pode estar junto, que a gente pode praticar junto, que a gente pode conversar e pode se conectar, que é muito diferente da gente fazer sozinha, sabe? Então a gente pensou em trazer isso para esse grupo, para a gente, metade do tempo, mais ou menos, né, a gente praticar e conversar e trocar, e a outra metade a gente ler, né, para a gente não perder o fio, assim, porque uma coisa vai dando sustentação para a outra. A gente pratica, a gente, né, assenta esse conhecimento da experiência e a gente reflete com a leitura, né? E a gente vai caminhando assim, com essas duas asas, né? O que vocês acham? Tudo bem? Interessante, sim. Sim. A gente tinha deixado bem aberto, né? Assim, até a Mari foi uma das pessoas que trouxe um pouco essa fogueira, né? Vamos fazer um grupo, tal. Então a gente deixou meio bem aberto para ver como é que fluía, né? Como que se a gente lia, se a gente lia junto, se a gente lia sozinho em casa e depois discutia. E a gente veio tocando nessa leitura juntas e que tem sido muito bom ler juntas, né? Mas a gente acha que vamos testar, né? Se a gente sentir que está sendo benéfico para todo mundo, a gente continua fazendo assim, senão a gente muda de novo, tá bom? Então, hoje, o capítulo 5 que a gente vai começar, ele é um capítulo que fala de mindfulness, né? E aí eu preparei uma prática para vocês, que é uma prática do programa Mindful Self-Compassion, né? E do programa do curso breve de 6 semanas. E é uma prática central, assim, né, para autocompaixão, que é a pausa autocompassiva,
que muitas de vocês talvez já conheçam, mas eu quero dar um toque maior para o mindfulness nessa prática, né? Essa prática, a gente faz ela como uma meditação, mas a ideia é que a gente possa aplicar no cotidiano, né? Que a gente possa, putz, está difícil, eu estou muito irritada, eu estou muito nervosa, eu estou muito ansiosa. É meio que assim, um bote salva-vidas, né? A gente saber o que fazer nesse momento. Então, para isso, a gente pratica, né, no momento que está todo mundo aqui tranquilinho, sem nenhuma emergência acontecendo, para saber no momento, assim, como que a gente pode se acolher, né, e agir de uma maneira que não vá criar mais problema para a gente, porque geralmente é o que acontece, né, a gente passa por uma ansiedade, a gente passa por um momento de grande tristeza, e tem algum microfone aberto aqui. Deixa eu só anotar. A gente passa por momentos difíceis, né, no nosso cotidiano, e aí a gente acaba piorando a situação, né? Querendo se livrar daquilo, a gente acaba piorando a situação. Então a gente está ansiosa, a gente fica mais ansiosa, a gente despeja em alguém, né? A gente fala coisas que não gostaria de ter dito, a gente prolonga essa ansiedade, né? Como se a gente estivesse alimentando ela e ela fica aí, né? O resto do dia, da semana, porque a gente luta contra ela, né? A gente resiste e a gente não se ajuda, né? Então essa pausa autocompassiva ela é muito importante por isso, porque ela é como se fosse como que a gente age, né? Quando a gente está diante de uma coisa difícil, de uma emoção difícil. E o mindfulness, né, que é a proposta desse capítulo 5 que a gente vai começar hoje, é trazer esse olhar para o mindfulness, para a gente conseguir perceber o sofrimento. Como que a gente vai se acolher se a gente não sabe que a gente está sofrendo? Se a gente não sabe que esse é um momento difícil? Se a gente não dá espaço para esse incômodo tá aí para a gente poder fazer alguma coisa útil com ele, né? É um pouco a lógica da medicina, né? Você está com uma dor de estômago, mas se você não percebe que a dor é no estômago, como que você sabe que médico que você vai procurar? Como que você sabe que remédio que você vai tomar? Então, a gente tem que dar espaço para sentir o que está acontecendo, para agir com sabedoria, né? E isso é o mindfulness dentro da autocompaixão, é a gente poder abrir espaço, perceber, reconhecer, né? Tá com o que está incomodando o tempo suficiente para a gente poder agir com mais sabedoria, tá bom? Então, quem nunca praticou, quem não tem, né, nunca fez nenhuma prática nem de autocompaixão, nem de meditação, só procura uma postura confortável, tá? Se possível, né, com a coluna ereta ou apoiada, porque senão a gente vai relaxando, a gente vai escorregando, né? Não tem nada de errado em a gente fazer uma meditação ou sem apoio ou deitada no sofá, mas é que a gente vai desmontando, né? E a gente precisa, quando a gente medita, manter a atenção, né? Que a gente fala uma postura digna, assim, a gente precisa manter a mente viva. E se a gente está muito caída, a gente vai desmontando e a nossa mente vai junto. Então, por isso a importância, né, da coluna ereta, de um apoio bem encostadinho, assim, né, retinho, as pernas apoiadas. Podem fechando os olhos. É uma prática rapidinha, assim, de no máximo 10 minutos que a gente vai fazer. Peito aberto. E a gente começa fazendo 3 respirações bem profundas. Enchendo bem o pulmão de ar. Soltando o ar o mais devagarzinho que a gente conseguir. Enchendo o pulmão. Soltando o ar bem devagarzinho. Isso ajuda o nosso corpo a se acalmar, ativa o nosso sistema parasimpático, que desacelera o nosso corpo, a nossa mente. Quanto mais devagarzinho a gente solta o ar, mais calma o nosso corpo produz. Desacelera o coração,
diminui o nível de cortisol. Então vamos aproveitar esse conhecimento para a gente se acalmando e entrando na prática. Trazendo para nossa mente a intenção que nos traz aqui hoje. Por que eu estou aqui hoje nesse encontro online? Com tantas pessoas aí de tantos lugares diferentes. O que eu vim buscar aqui hoje? E aí a gente pode começar trazendo para nossa mente alguma situação difícil que a gente está passando. Ou que aconteceu essa semana, ou que eu estou passando agora, nesse momento. Pode ser algo que aconteceu hoje. Só não escolha uma situação muito difícil. Uma situação de dificuldade média. E tenta se transportar de novo para essa situação. O que estava acontecendo? O que foi dito? O que passou pela sua cabeça? Perceba que quando você traz essa situação à mente de novo, as emoções surgem, como se a gente estivesse ali. Então, vamos abrir um pouquinho de espaço para isso que a gente está sentindo. Veja se é possível reconhecer que emoções estão aí presentes. Talvez dando um nome para elas. Talvez se dizendo como se você estivesse dizendo para alguém querido: olha, isso é ansiedade. Isso é medo. Isso é angústia. Procura abrir espaço para esse desconforto, permitindo que ele esteja aí, que você possa sentir ele, só pelo tempo dessa prática. Com a qualidade de curiosidade, de abertura. Muitas emoções são incômodas, mas elas muitas vezes têm mensagens importantes para a gente. E a gente só consegue ouvir se a gente der espaço para elas. Vocês podem notar que a emoção, ela também tem um componente físico. A gente percebe no corpo a emoção. Então, veja onde a sua emoção, ela se expressa com mais intensidade. Se é na garganta, no peito, no estômago, nas mãos. Isso faz parte de reconhecer essa emoção.
pode continuar respirando junto com essa emoção. Ela tá aí, eu vejo ela, eu sinto ela e eu continuo respirando com ela. A gente não precisa mandar ela embora, a gente não precisa alterar nada na nossa experiência. Só está abrindo espaço a coisas que geralmente a gente tenta se livrar, tenta evitar, porque é desconfortável, é difícil. Esse reconhecimento é mindfulness. E agora, já tendo percebido como você está se sentindo e aberto espaço para essa emoção, talvez você possa reconhecer que todas nós passamos por isso. Que essa emoção faz parte do que é ser humano. Que ninguém é poupado disso que você está sentindo agora. Veja que você não está sozinha porque você está sentindo isso. Todo mundo em algum momento também já se sentiu assim. Não tem nada de errado com você. E agora, por fim, veja se é possível responder a essa emoção com gentileza. Talvez colocando a mão onde essa emoção está aparecendo mais para você, no seu corpo. Levando um toque tranquilizador. Como uma mãe que coloca a mão no machucado da criança para dizer que está tudo bem. Talvez você possa se dizer algumas palavras internamente, usando uma voz gentil e acolhedora. Dizendo coisas que podem te ajudar nesse momento, que podem te ajudar a lidar com essa emoção tão desafiadora. Se ficar muito difícil, pensa no que você diria para um amigo querido que estivesse sentindo a mesma coisa. Veja se é possível dizer para você mesmo. Pronto. Agora a gente caminha para o encerramento dessa prática. A gente pode soltar as mãos, colocá-la no colo de novo. A gente faz um check-out percebendo como é que está o nosso corpo. Se tem algum ponto de tensão, se ele está tenso, relaxado, se tem algum ponto dolorido.
A gente percebe como que a gente está se sentindo, sem precisar alterar nada. A gente só testemunha a nossa experiência, aceitando ela exatamente como ela é. E aí, quando a gente estiver pronta, pode abrir os olhos, dar uma espreguiçada. Pode oferecer para o nosso corpo alguns movimentos que ele pode estar precisando agora. Ai. Tudo bem? Sim. Alguém quer compartilhar um pouquinho como é que foi fazer essa prática? Lembrando que não tem jeito certo de fazer, não tem funcionou, não funcionou, né? Não é funcionar o negócio, é qual que foi a nossa experiência? Como é que foi para mim fazer essa prática? Oi para todos, Oi, para Ju. todas. A questão do toque, assim, para mim foi muito diferente, assim, né? Essa coisa que nem eu estava sentindo mais um incômodo no meio, assim, do peito, pertinho do coração. E logo depois que você pediu para soltar, né, e deixar a mão em cima da perna e tudo mais, eu senti uma abertura, assim, na região, uma leveza, assim, né, não foi nem, foi uma coisa sentida mesmo, foi a imaginação, não, tava ali Uhum. quentinho, né, e você foi falando essa questão da como se a mãe acolhesse, né, que tivesse machucado, eu achei muito interessante, e aí eu tirei, assim, aí deu uma abertura, assim, no peito, assim, sabe, muito leve, assim, foi muito bom. Que bom, que bom. Obrigada, Ju. Mas alguém quer falar um pouquinho como é que foi a experiência? É interessante que eu já fiz essa prática, acho que algumas vezes, e sempre surge alguma coisa diferente. É incrível, né? Quando você falou assim, qual é a sua intenção, né, de estar aqui? Aí isso já veio, né, uma emoção, porque eu pensei assim, eu tô aqui só para ser, não tenho que fazer nada. E aí me veio um insight, assim, de que eu sempre estou tentando fazer muitas coisas e então perceber que eu sou, e ao invés de ser o contrário, de eu ser e então, como consequência disso, fazer. E eu percebi que tinha um medo por trás disso, de que se eu não fizer coisas pelas pessoas, eu não vou ser querida, reconhecida, amada. E pensei nessa permissão de apenas ser e não estar tentando sempre fazer e fazer e fazer. Nossa, Isso. que lindo, que lindo. Fiquei até arrepiada. É muito, nossa, muito lindo o seu insight. Sabe que você estava falando, eu lembrei de um livro que eu estou lendo que chama Os Cinco Convites. Não estou com ele aqui, senão eu mostrava para vocês. Que o nome do autor é Frank Ostraeski, eu acho, que é um nome diferente. Assim. E ele cuida de pessoas que estão morrendo, né? E o livro inteiro dele assim é sobre isso que você trouxe, sabe? Como que o trabalho dele é só estar com a pessoa, assim, e
né? E isso que a gente está fazendo aqui é isso, a gente está se permitindo estar com o nosso sofrimento, com o que está doendo, né? Sem precisar fugir, sem precisar fazer. Como é poderoso isso, né? É muito simples, né, gente? Às vezes eu esqueço disso também. É muito simples. Assim, a gente fica querendo, né, assim, muitas técnicas e muitos livros e muitas teorias e não sei o quê. É muito simples. É muito simples, né? É muito simples. A gente que complica um pouco, né, o caminho, assim. E eu achei muito legal que você falou do medo também, de ter tido esse insight, de ter medo de só ser, né? Só ser, né? O que vai acontecer se eu só for? É básico, né? Só ser, a gente tem medo de só ser. É, muito legal. Gente, se vocês quiserem, vai abrindo o microfone, vai falando, tá? Fica super à vontade. A riqueza do nosso encontro é essa conversa aqui, assim. É essa troca. Eu vou falar então? Então, Diga. Achei muito legal o que ela falou do ser. Nossa, acabei de esquecer o nome. Eu estava lendo o nome embaixo e esqueci. É Juliana? Gisele. Juliana. Ah, Juliana era... Enfim, então, o que a Gisele falou também me bateu muito. É uma coisa que eu tenho percebido bastante em mim também. E eu queria compartilhar, acho que uma forma que as pessoas podem pensar que é fracassado. Eu me distraí totalmente, assim. Eu ouvi a sua voz a fundo, aí eu olhei para o céu aqui tá muito bonito. E eu me permiti olhar para o céu porque estava muito bonito, eu queria muito olhar para o céu. E depois eu comecei a me maquiar, de vez em quando eu prestava atenção no que você falava, tipo, pensa no que você vai falar para você. E aí eu falei, eu não sei se eu quero falar, mas eu preciso de uma massagem. Eu falei, deixa eu dar uma massagem. Então, assim, foi um pouco do meu permitir ser também, mas eu sem me cobrar em estar na meditação como deveria se estar na meditação, que é fechando o olho, prestando atenção. E eu gosto também quando essas coisas acontecem, assim, me faz lembrar quando as pessoas falam que, tipo, eu não consigo meditar. Mas, assim, porque a pessoa tem uma ideia de que meditar tem que estar fechando o olho e realmente não pensar em nada, ou então só prestar atenção. E se você está tentando prestar atenção, você está entrando no convite de alguma forma, sabe? E para mim o convite foi mais do ser também, sabe? Assim, quando você começa a falar, eu vou muito mais no... Deixa eu ser aqui, sem culpa, sabe? Aí eu fiquei olhando o céu uma boa parte do tempo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mas é isso mesmo, né? Muita gente fala isso mesmo, né? Eu não consigo meditar, não deu certo, né? Mas não tem como dar errado, gente. Não tem como. Pensa assim, né? Toda prática é um exercício de familiarização, né? Você acabou de se familiarizar com você só ser, né? Com você apreciar, né? Com a apreciação. A apreciação não tem nada a ver com fazer alguma coisa. É uma qualidade muito pura, né? Apreciar. É uma relação com o mundo muito pura, muito consciente, muito mindful, né? Isso, porque parece que eu estou me distraindo, mas não é. É como se eu escolhi não prestar atenção no que você estava pedindo fazer e escolhi prestar atenção no que eu estava indo fazer, sabe? Tipo, eu percebi, eu tô mais ansiosa hoje, eu tô achando que eu tô agitada, deixa a gente... Eu não estava me distraindo, assim, de mim. Estava fazendo de mas eu não estava distraída de mim, sabe? Sim. Porque a guia da prática, né, é meio que uma coisa externa a vocês, né? Uma coisa que, sei lá, a Kirsten Neff pensou e desenhou, e aí a gente tô guiando aqui, né? Mas não é necessariamente o que vocês precisam, né? Não necessariamente vocês estão passando por alguma coisa difícil, né? É uma proposta externa, né? Você ouviu você internamente. Perfeito. Muito bom.
Obrigada, Mari. Obrigada a você. É isso, né? Quando a gente fala que é só compartilhar a experiência, né? É disso que a gente está falando, né? Não tem certo e errado, não tem dar errado a meditação. É experiência. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar, eu estou chegando hoje, então ainda estou me familiarizando, não sei se, né, não participei com vocês do o começo aí dos estudos, mas estou gostando bastante desse papo e Seja gostei bem-vinda. bastante, obrigada, gostei bastante dessa meditação. Durante a meditação eu pensei na situação que você falou, né, para pensar uma situação que tinha acontecido, me veio uma situação onde, e eu acho que isso que ficou assim, porque a gente está falando de autocompaixão, né? E aí sempre é aquela história assim, compaixão com o outro e compaixão com você mesma, né? E acho que tem hora que eu acho que eu entendo, e tem horas que eu acho que eu não entendo. E que muitas vezes eu quero fazer alguma coisa pelo outro, mas aí eu vou me machucar de certa maneira. Eu pensei numa situação assim, que uma pessoa muito querida queria que eu fizesse uma coisa que eu não estava a fim de fazer. E aí eu não fiz. Só que, ao mesmo tempo que eu falei, que bom que eu consegui falar não para essa pessoa, porque eu falei sim para mim, porque eu não queria mesmo fazer aquilo. Só que vê-la chateada comigo foi difícil também. E aí, durante a meditação, entrar de novo em contato com isso, de novo, assim, eu não me arrependo de ter dito não, mas ai, é difícil também ficar olhando para uma pessoa querida frustrada com você, assim, sabe? Então, eu acho que esse equilíbrio entre a autocompaixão e a compaixão com as outras pessoas, ai, é tão difícil Mas essa para situação que você mim. trouxe é bem comum, né, Cássia? A gente acaba tendo que lidar, né, com essas dificuldades, né, de relacionamento entre fazer o que o outro quer e fazer o que é melhor, às vezes, pra gente, né, que, enfim, que a gente vai se sentir mais confortável, né? Mas eu não sei, eu fiquei pensando, assim, quando você estava falando, se você ajudar ela, seria mesmo compassivo, sabe? Seria ajudá-la de fato, porque ia ser quase uma obrigação, não sei, né? Às vezes a gente acha que vai ajudar, ou cria na nossa cabeça, né? Ah, não, se eu for fazer aquilo para aquela pessoa, o resultado vai ser esse, eu vou resolver a vida dela, eu vou. Sei lá, a gente cria uma história também, né? Às vezes não é que seria melhor e você deixou de fazer o melhor para todo mundo, né? Você Às tem vezes, razão. né? Às vezes a gente vai de Tá. tanta má vontade, né, que nem ajuda, assim, nem, porque tá machucando a gente, né? Sabe que é bem clichê, assim, né? Mas é um exemplo que se usa muito na autocompaixão, que é a coisa da mãe que fala não para o filho. É isso mesmo, Rose, da máscara do avião também, né? Mas de você cuidar. Às vezes, o exemplo clichê, né? Para não perder o fio da meada. É tipo a mãe que fala não para o filho que quer comer doce e você fala, não, você vai comer a verdura, né? Porque você está pensando num benefício maior, você está pensando, você quer a felicidade, você quer o bem daquela pessoa, né? E para fazer o melhor para ela é você falar não, é você negar, é você pôr limite, né? Então, quantas vezes assim, né, a gente já não foi beneficiado pelos limites que o outro deu para gente, né? De pessoas que negaram coisas para gente, de pessoas que não ajudaram quando a gente queria que ajudasse, mas no fim foi super benéfico para a gente, assim. Então, esse coisa do bom e mal, né, do que é melhor, do que é pior, também é muito relativo, muito fluido, né? Às vezes a nossa Quando você culpa, o estava nosso mal-estar vem disso, assim. quando você estava falando, eu fiquei pensando nisso, talvez
o maior ato de compaixão tenha sido dar o limite, né? De falar, não, não vou fazer isso para você agora. Pode até ser. Mas aí o que eu não. Esse exemplo da mãe talvez seja bem isso, né? Quando ela fala não, aí ela tem que aguentar a frustração do filho, a cara feia dele, que é né? difícil, Eu te odeio! Né? Mas, enfim, acho que é E por que é aí. Obrigada. difícil. Imagina. Ô, Rose, você quer falar alguma coisa? Você deu esse exemplo da máscara? Você tinha alguma coisa em mente? Não, só porque quando ela começou a falar, eu lembrei. A questão de olhar primeiro, Sim. parece egoísmo, mas é a lógica. Cortou um pouquinho, mas eu acho que deu para entender. Zé, quando a gente fala de autocompaixão, vem muito isso, né? Assim, a gente às vezes acha que a gente precisa. Muita gente que vem procurar autocompaixão vem porque está sofrendo muito, porque quer ajudar muita gente e se sente muito culpada, né? Na real, muita gente que chega na autocompaixão chega por isso, né? Porque a gente quer ajudar muito e a gente se sente péssima, porque está cansada, exausta, esgotada, mas não consegue falar não, porque você acha que você cuidar de si, você vai deixar de cuidar do outro. Mas é isso, né? O quanto que você está ajudando o outro se você não está bem, né? Se você tem um conceito, né? Que é o conceito de equanimidade, né? E de humanidade compartilhada e de inter-relação, de interdependência mais do que qualquer coisa, que traz para a gente essa ideia de que está tudo e todo mundo muito conectado, né? Então, isso que a gente está fazendo hoje aqui, se reunindo, pensando sobre autocompaixão, se cuidando, vai ter desdobramentos que a gente nem tem ideia, né? Que podem se estender para até depois da nossa vida, para outras pessoas. Né? É tudo tão interconectado que não tem fim, né? Eu tô aqui hoje com vocês, o tanto de gente que pensou e falou e que me ensinou e que escreveu e para chegar até aqui, chegar em vocês, sabe? É uma cadeia muito intrincada, assim, né? Então, às vezes a gente não tem noção, né, do quanto que o nosso cuidado, por exemplo, ele pode ser muito benéfico para muita gente, né? Eu me cuidar e eu ter uma saúde boa e eu estar bem, né? A gente não tem ideia de quantas pessoas vão se beneficiar disso, né? De como que eu vou estar bem para ouvir alguém que vai chegar para mim pedindo ajuda? Como que eu vou estar bem para dar uma boa orientação, para cuidar dos meus filhos, para dar um bom exemplo né, de equilíbrio emocional para as pessoas? A gente não tem noção, né? Então, a gente estando bem, isso ressoa de um jeito que a gente também não tem noção, sabe? Para mim, essa noção me ajuda muito, assim, quando eu, sei lá, um exemplo prático, dia a dia cotidiano, né? Vou parar para fazer a minha meditação matinal todo dia. E eu tenho um monte de coisa para fazer, assim, um monte de coisa dependendo do que eu faça para desenrolar o dia, né? E aí eu penso, então eu acho que eu vou meditar menos para poder dar tempo de render mais, né? Fazer mais coisa. E aí eu lembro disso um pouco, sabe? Eu falo, não, mas se eu não estiver bem, não vai adiantar nada, eu vou fazer tudo errado. Vou mandar e-mail errado, vou dar resposta errada, não vou estar bem para ouvir as pessoas, não vou estar bem para estar aqui com você, sabe? Tem um impacto de eu não estar bem que eu não tenho nem dimensão, né? Não é que vai acabar o mundo também, mas ressoa, né? Então, esse pensamento me ajuda muito, às vezes, sabe? De sair um pouco dessa culpa do autocuidado, às vezes, que vem, né? Culpa de estar tirando tempo na nossa cabeça, de fazer coisa para os outros e fazer para a gente, né? A gente precisa estar bem, gente. A gente é uma fortaleza para muita gente, assim. Quantas pessoas não... Sei lá, nem sabe, por exemplo, só de autocompaixão, né? Que é o que a gente está falando aqui. Nunca nem ouviu falar disso, não sabe, não está sofrendo muito e vocês estão aqui praticando, né? Aprendendo e vocês vão poder ajudar. Nossa,
É sem fim, assim, essa cadeia é sem fim, né? Nossa, já é quase 7 horas. Vamos ler um pouquinho? Vamos? Capítulo 5. Deixa eu ver se eu acho aqui para espelhar. Se alguém não tiver o PDF, depois passa lá no grupo, diz que tá sem, que aí eu passo de novo, tá? Tá, eu tô sem o PDF aqui também, gente, vocês me desculpem. Semana que vem eu deixo no jeito, tá? Mas a gente vai lendo em voz alta, se vocês estiverem sem o livro ou sem o PDF, vocês conseguem acompanhar. Aqui, vou mutar. Obrigada, Rose. Então, capítulo 5, quem gostaria de ler? Alguém? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu posso ler, Fernanda. Ai, obrigada. Então, vamos lá. É capítulo 5, página 85? Isso. Estar plenamente atento ao que é. Você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Jon Kabat-Zinn, wherever you go, there you are. Onde você for, lá você está. O terceiro ingrediente-chave da autocompaixão é a atenção plena. Essa atenção se refere a uma visão clara e sem julgamento que aceita o que está ocorrendo no momento presente. Em outras palavras, trata-se de um enfrentamento da realidade. A ideia é que precisamos ver as coisas tal como são, nem mais, nem menos, a fim de responder à situação daquele momento da forma mais compassiva e, portanto, eficaz. Continua? Parar para observar momentos de sofrimento. Para nos darmos compaixão, primeiro temos que reconhecer nossos sofrimentos. Não se pode curar o que não se pode sentir. Como mencionado anteriormente, muitas vezes não conseguimos reconhecer os sentimentos de culpa, os desfeitos, a tristeza, a solidão, etc., como sofrimentos que podem ser respondidos com compaixão. Quando você se olha no espelho e se acha muito baixo ou com o nariz muito grande, imediatamente diz a si mesmo que esse sentimento de inadequação é doloroso e merecedor de um cuidado gentil e carinhoso? Quando seu chefe o chama para a sala dele e diz que seu desempenho no trabalho está abaixo da média da equipe, o seu primeiro instinto é de se confortar por estar passando por uma experiência tão difícil? Provavelmente não. Certamente dói quando não atingimos nossos ideais, mas a nossa mente tende a se concentrar no próprio fracasso e não na dor causada pela falha. Essa é a diferença fundamental. Quando identificamos em nós mesmos algo de que não gostamos, nossa atenção tende a se tornar completamente absorvida por essa falha. Nesse momento, não temos a perspectiva necessária para reconhecer o sofrimento causado pelos nossos sentimentos de imperfeição, e muito menos para tratar essas falhas com compaixão. E não ignoramos apenas a dor da inadequação pessoal. Somos surpreendentemente agressivos conosco quando as circunstâncias gerais de nossa vida dão errado, mesmo que não seja por culpa nossa. Suponhamos que sua mãe fique gravemente doente ou alguém bata no seu carro. A maioria das pessoas, mesmo não se culpando pela circunstância no momento, liga imediatamente o modo resolução de problemas em situações como esta.
estamos propensos a gastar uma enorme quantidade de tempo e energia lidando com a crise, fazendo consultas médicas, ligando para as companhias de seguros e assim por diante. Apesar de tudo isso ser extremamente necessário, também é importante reconhecer que experiências assim nos consomem emocionalmente. Precisamos parar, tomar fôlego e reconhecer que estamos num momento difícil. Mais ainda, é fundamental entender a nossa dor, é fundamental entender que a nossa dor é merecedora de um cuidado gentil e carinhoso. Caso contrário, nosso sofrimento segue sem assistência e o estresse e a preocupação só crescem. Corremos o risco de ficarmos esgotados, exaustos e devastados, porque estamos gastando toda a nossa energia tentando corrigir problemas externos, sem nos tratarmos internamente. O hábito de ignorar a dor não é surpreendente, uma vez que somos fisiologicamente programados para evitá-la. A dor sinaliza que algo está errado, provocando a resposta de luta ou de fuga. É como se o corpo gritasse um aviso: problema, fuja, perigo. Imagine se não houvesse um mecanismo capaz de sinalizar algo tão básico como dedo preso na porta do carro. Abra a porta e tire o dedo imediatamente. Por causa da nossa tendência inata a nos afastarmos do sofrimento, pode ser extremamente difícil encararmos e acolhermos a nossa dor tal como ela é. E por isso que tantas pessoas se fecham por suas emoções, e a coisa mais natural a se fazer. Jacob era uma dessas pessoas fechadas. Evitava o conflito e rapidamente apaziguava qualquer um que mostrasse o menor sinal de ter ficado chateado. Simplesmente não queria lidar com intensidades emocionais. Era um bom homem, mas não estava disposto a enfrentar a dor do seu passado. Sua mãe era uma atriz de televisão bem conhecida, que levou muito a sério sua carreira. Porém, muitas vezes deixava o filho nas mãos das babás enquanto trabalhava nas gravações. Em seu inconsciente, Jacob se sentia profundamente de todo o tempo que sua mãe passou longe dele, priorizando a carreira. Entretanto, ele não permitia que seus sentimentos de raiva aflorassem, porque tinha medo de começar a odiar a sua mãe, destruindo os sentimentos de amor e conexão que nutria por ela. Então, basicamente, ele suprimiu, a sua raiva. Alguns anos atrás, Jacob entrou em depressão e começou a terapia. Seu terapeuta o ajudou a perceber que sua doença resultava em parte dos poços profundos de raiva que armazenava e o esforço que fazia para reprimir esse sentimento. Era preciso entrar em contato com suas verdadeiras emoções. Contudo, quando Jacob finalmente enfrentou sua ira, em vez de trancá-la em sua consciência, a raiva tomou conta dele e ganhou a potência e ameaça de um rifle certeiro. Jacob mergulhou em sua fúria com tanta força que ficava extremamente irritado quando pensava na forma horrível que sua mãe o havia tratado. Começou a vê-la como o monstro narcisista de Norma Desmond em Crepúsculo dos Deuses. Em suma, ficou histérico e não consciente. Infelizmente, é comum que aconteça o extremo oposto no balanço do pêndulo quando as pessoas começam a trabalhar com emoções difíceis. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que nós não fomos ensinados, né, a identificar as nossas emoções, tanto a identificar como a lidar. Não sei nem se identificar ou até nomear nossas emoções, né? O que eu estou sentindo, né? Eu acho que eu vejo muito isso, né? Eu sou professora, né? E assim eu percebo, né? Sei lá, não é legal eu sentir raiva, que raiva é um sentimento ruim. Então eu acabo, né? Não sei. Eu pensei nisso a hora que eu li. Uhum.
Sim. Me lembrou muito um insight que a Gisele trouxe no começo, tanto da questão do modo fazer, né, modo resolução de problemas que ela fala, quanto disso que você falou do medo, né, assim, é um medo que a gente tem das nossas emoções, mas esse medo das nossas emoções, para mim, ressoa muito com o que ela trouxe do medo de abandonar o modo fazer, sabe? Como se a gente só tiver com a emoção, vai acontecer alguma coisa muito ruim, sabe? A gente precisa fazer. Isso é biológico, né? Isso é biológico, isso é programado. Então, todo mundo conhece essa sensação, né? Não é uma questão de, não, eu fui para a faculdade tal, eu aprendi isso. Não, a gente tem um medo da nossa emoção porque a gente sente que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Para resolver. E se a gente não fizer, se a gente só sentir para ir fazer alguma coisa, é muito aterrorizante para a gente, né? Se eu sentir, eu não vou estar sendo eficaz, entre aspas? Eu acho que sim, não está sendo eficaz, ou tem uma coisa que é uma reatividade, né, que a gente tem, que é como se a gente precisasse ter resposta, precisasse fazer e precisasse resolver, né? Eu acho que esse mecanismo, que é um pouco que ela traz, esse mecanismo de bati a porta e preciso fazer alguma coisa, ou a gente está sentindo e precisa fazer alguma coisa, foi muito útil, né? E é muito útil em algumas circunstâncias. Mas como é reativo, a gente não tem tempo de agir com sabedoria, às vezes. A gente reage. Então, quando a gente fala de mindfulness, né, e de sentir emoção, não é sentir emoção porque eu vou ficar aqui curtindo a dor, não é isso. É porque a gente precisa sentir para poder reagir com sabedoria, para poder agir com sabedoria, né, para poder fazer algo que não vai nos prejudicar mais. Então, se a gente consegue dar um tempo nessa reatividade, a gente ganha liberdade para agir, né? Acho que é muito nesse sentido que ela fala, mas a gente tem muito medo de dar esse tempo, esse espaço para fazer isso que a gente fez hoje, por exemplo. Com algumas emoções a gente consegue, agora com outras, a gente parar, sentir, ver onde está, deixar o negócio sentar e cozinhar um pouquinho para depois agir. Tem algumas emoções que a gente não consegue, que é muito difícil, né? E aí a gente se atrapalha toda, né? A gente se complica, faz coisa que não quer fazer, responde do jeito que não quer. A hora que viu já foi. Que viu já Obrigada, foi. Fernanda. Não é, gente? Vocês sabem do que eu tô falando, né? Meio assim, né? Eu me identifiquei muito com essa situação que a Cristina fala de crises, onde a gente tem que ter ações para resolver as coisas e a gente vai só fazendo, o estresse vai aumentando e a gente não dá uma paradinha para se cuidar internamente. E no final, quando tudo passa, a gente desmonta, fica doente, né? Isso é muito comum, passei muitas vezes por isso, assim, eu sou forte, eu tenho que ser forte, então vamos lá, resolvendo. E aí o estresse tá lá em cima e a gente nem se dá conta, mas quando tudo passa, o corpo sente, a mente está esgotada. Tem um limite, né? Tem hora que a gente precisa mesmo, né? Engatar uma segunda aí e resolver e fazer, que é uma emergência, né? A gente precisa. Mas na maioria das vezes não, né? A gente engata essa segunda sem precisar. Por isso que Mas fala, eu né? entendi que a gente precisa fazer, mas que a gente pode ter umas pausas. Às vezes pode, muitas vezes pode, né? Ter algumas pausas no meio disso para dar esse passo e observar melhor o que está acontecendo, como é que tá, a minha mente está trabalhando sobre essas coisas, o que eu estou sentindo. Muitas vezes dá para fazer, né? E a gente fica só no fazer e fazer e fazer. Uhum. Sim, sim. Esse livro, né, que eu falei, que até quem que colocou? A Janine. Oi, Janine. A Janine colocou aqui, né, que é o 5 convites. Eu tô encantada com ele porque é isso, assim, que ele fala, sabe?
E ele vai descrever na experiência dele com pessoas que estão morrendo, que assim, vamos combinar que se não o nosso maior, nos nossos maiores medos, né? De lidar com a morte, de lidar com a nossa morte, com a morte de pessoas queridas e de pessoas próximas. Ele vai descrevendo como é que ele lida com essas situações, ele descreve a situação e fala, meu, o que eu faria no lugar dele? Não sei, o que eu falaria para a pessoa? Né? O que você faz? E é essa simplicidade que ele traz, né? Se você conseguir ajudar a pessoa a estar com a dor dela, a gente tem uma sabedoria interna que a gente sabe o que fazer. A gente só precisa ajudar, o trabalho dele é esse, ajudar a pessoa a estar com a dor, e para isso ele também precisa estar bem, né? Porque ele tem que suportar estar com a dor do outro e a pessoa se sentir apoiada para estar com a dor dela. E a sabedoria vem, a gente sabe o que fazer, né? Mas precisa ter esse espaço de estar com a dor, senão a gente vai se atrapalhar, a gente vai reagir, a gente vai fazer coisas que não vão ajudar, né? E às vezes a gente não sabe o que fazer mesmo, a gente não sabe, mas a gente estando com a dor, a gente vai descobrir, a gente tem que dar o tempo, inclusive, para isso, para a gente descobrir o que fazer, né? Não ter a resposta de pronto. E às vezes isso também assusta a gente não consegue ficar com a dor porque a gente quer ter uma resposta, né? Tá, eu fico, mas eu vou ficar porque aí eu já tenho o remedinho aqui do meu lado, né? Já tenho a solução aqui pronta. E às vezes não, né? É uma abertura para o desconhecido, né? Mas a gente tem uma sabedoria, a gente precisa confiar mais nessa sabedoria, sabe? Eu acho. Fê, Oi, Cris. eu só fico pensando assim que às vezes ficar com essa dor, ela pode tornar as ações, não as ações que seriam necessárias, assim, as impulsivas, mas as de próprio cuidado, parece que elas ficam prejudicadas por uma angústia, assim, por exemplo, se a pessoa está experimentando angústia. Então, qual a medida, né, desse ficar? Hoje eu estava ouvindo o Mingyur Rinpoche e ele disse que quando ele tinha muita síndrome do pânico, ele disse que demorou 5 anos para ele... Disse, que tem que ficar 5 anos esperando isso aí, não vai dar, não vou conseguir, sabe? É porque dói muito. Então, o que a gente quer é que é rápido, né? Não quer 5 anos. Outra coisa que me chamou a atenção que ele disse é que as pessoas fizeram um teste, assim, se as pessoas preferem ficar paradas, né? Ficar quietas, ou levar choques. Elas tinham ficar 15 minutos parada ou levar uns choquezinhos, assim. A maioria prefere levar uns choquezinhos, porque ficar parada ali... Então essa é a sensação. Eu não quero ficar com aquilo, porque é um parar, né? Mas quanto tempo? Como? Aquilo não passa, eu quero já. Daí vem a ansiedade da ansiedade, né? O pânico do pânico, como ele fala. Mas é bem difícil, né? Deixa eu compartilhar um ponto básico, né? Foi dito aqui que nós não aprendemos a lidar com os sentimentos, com as emoções, e nem de identificá-los. E, ao mesmo tempo, nessa cobrança ferrenha que a gente vive, convive, nós nos cobramos e nos tornamos muito imediatistas. Na minha experiência, na minha busca, eu estou cada vez mais sentando na calma, que é uma proposta da filosofia oriental. Então, assim, a ansiedade, vem a angústia, vem a dor, ela se transforma numa dor física, a gente quer se livrar dela, mas esquece abruptamente que a gente está crescendo com ela. Essa é a questão. E esquece também que a gente não vai ficar com ela para sempre. Nada dura para sempre. Nem a alegria, nem a felicidade. Nem a angústia, nem a dor. Então, assim, é abraçar. Ah, tá doendo? Tá. Respira com ela. Nas minhas meditações, eu sinto muito a questão do mar. Inspira, expira. É uma delícia. Ela vem e volta, e aí acaba
limpando. Esse limpar significa que eu vou ter certeza que eu não vou sentir mais? Só se eu não for humana. Mas eu sou humana. Então, vamos caminhar. Isso mesmo. É muito difícil, né, sentir a dor, assim, a gente fica muito desesperado, né, muito angustiado. A Cris estava falando, eu fui lembrando de alguns clientes que eu já atendi, né, que tinham, lembrei de uma, por exemplo, que tinha uma depressão muito forte, e a gente discutia muito isso, né, que ela entendia isso, de, não adianta ficar brigando, né, tem que dar o tempo e tal, mas quando? Quando? Não aguento mais, sabe? Não aguento mais. Mas é isso, né? É um mato sem cachorro também, porque aí se você fica brigando com aquilo, aquilo se prolonga, né? É só a gente pensar um pouco assim nas situações em que a gente, né, se alongou muito na vida, assim, sofrimentos de muito tempo, assim, quanto que desse sofrimento veio da gente ficar tentando se livrar dele, né? Ficar meio que dando murro em ponta de faca, tentando soluções que a gente já tinha visto que não adianta, né? E a gente prefere às vezes o sofrimento conhecido do que né, a liberdade, a solução que ainda está no campo do desconhecido, né? Muito mais assustador do que a gente enfrentar o sofrimento que a gente já conhece, né? Já estou acostumada com essa dor aqui, vou ficar com ela, não vou me arriscar nesse campo escuro aí que eu nunca fui, né? Então tem uma coragem, né? O Paul Gilbert, ele fala muito disso, que ele é um psicólogo que criou a terapia focada na compaixão, que o componente essencial da compaixão é coragem. Porque precisa de muita coragem, gente, né? Tá aberto para isso tudo que a gente está falando, né? Tá aberto para isso, meio que deixar um negócio escancarado, assim, né? Mas agora vai vindo várias referências na nossa cabeça, né? Não sei vocês, assim, mas eu vou lembrando de um monte de coisa. Eu não lembro de que livro que eu li, de que mestre budista que falou isso, mas que perguntou para o professor, né? Qual que é a quantidade de sofrimento que a gente tem que aguentar ou tem que se expor, né? O professor fala, não muito, né? Porque é isso também, muito sofrimento, a gente não dá conta, a gente vai se fechar. A gente, né, nas práticas mesmo, a gente fala, escolhe uma situação mediana, porque se for muito, a gente ainda não sabe lidar, a gente vai se fechar. Tem muita coisa que hoje a gente consegue lidar e está aberta, que há 5 anos atrás a gente não conseguia, a gente se fecharia também. Né? Então, isso é compassivo também, a gente perceber que, olha, isso não dá, né? Isso, tá, eu sei que eu preciso sentir, mas não, isso não dá agora, ainda não, né? Tô vendo um monstrengo aqui, agora não. Porque é isso, muito também a gente não dá conta, um peso maior do que a gente consegue carregar, que adianta também eu ficar ali, né? Então tem que ter a coragem para se abrir para o que a gente dá conta, e aprendendo e digerindo, e aí a gente vai aguentando mais peso com o tempo, né? Porque também não adianta, né? A gente se expor a uma dor muito grande, se fechar e traumatizar, e depois isso virar uma coisa que a gente não, só causa mais sofrimento, também não ajuda a gente. O ponto todo está aí, assim, como que a gente ajuda mais a gente? É a gente se fechar mesmo e conscientemente se fechar e ignorar porque isso está demais, ou a gente, não, eu acho que isso dá, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu abrir, deixa eu ficar um pouco com isso. É encontrar esse equilíbrio, né? Queridas, são 7h10 já, quase. Muito bom, né? Gostei desse formato. Não sei vocês, mas gostei da gente praticar no começo. Vamos continuar assim? Sim? Então, joia. Então, vamos só fazer uma pausinha rápida, assim, para a gente encerrar. Só para a gente não sair no modo fazer, né? Vamos só fechar os olhos, assim, agradecer a gente primeiro
por a gente ter vindo aprender e praticar, por a gente estar em conexão com tantas pessoas lindas e amorosas e gentis. Vamos, no nosso coração, assim, mesmo que não pessoalmente, a gente se conectar umas com as outras, sentindo essa roda que se forma, né, quando a gente se encontra online, todas nós aqui juntas, desejando que cada uma de nós encontre o que procura, que cada uma de nós seja feliz, que supere o sofrimento, que nós próprias sejamos felizes, que a gente supere o sofrimento. Se despedindo mentalmente do nosso encontro, como se a gente estivesse dando um abraço, né? Quando a gente faz grupo de autocompaixão, a gente se encerra com um abraço coletivo. Aqui a gente tem que dar um abraço virtual. Então, que a gente possa se sentir abraçadas por cada uma de nós, conectadas, que tenhamos todas uma excelente semana. Uma ótima semana para vocês. Muitíssimo obrigada por estarmos juntas. É um bálsamo, assim, para mim, gente, estar aqui com vocês. Assim, eu chego na segunda noite esgotada, mas aí, ai, que delícia. Encontro. Até segunda. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gratidão.